Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler, com livros e autores, desta vez uma autora e uma autora da terra. Algumas novidades, já falámos, está quase aí, não é? É já daqui a 2 dias, dia 23, que sai o novo livro de José Saramago, Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Todavia temos a informação que na edição portuguesa, tal como em algumas outras edições que vão sair, o título foi encurtado para apenas Alabardas. É interessante que este livro revela uma faceta que eu desconhecia, de ilustrador, de Günter Grass, o Prémio Nobel da Literatura alemão, o escritor de A Ratazana e outros títulos, que é o autor da capa. O livro também tem um texto de Fernando Aguilera sobre a vida de Saramago, nas várias edições. O livro será apresentado em espanhol, catalão, francês e na Itália já saiu. Portanto, saiu primeiro na Itália. Creio que já tínhamos dado essa informação, mas fica aí o aviso. Também temos os Maias no cinema, não sei se chegarão cá à nossa bonita cidade, mas andam por aí, pelo menos em Lisboa e no Porto. A adaptação de João Botelho do clássico de Essa de Queiroz, às vezes tão atual. Sobretudo lembrava-me daquela passagem dos Maias, de que quando o banqueiro Cohen diz que o Carlos da Maia ao almoço lhe pergunta se o empréstimo é mais ou menos assim, não estou a citar de cor, é uma paráfrase, se o empréstimo se faz ou não, e o banqueiro Cohen diz: é para isso que serve o Ministério, para fazer o empréstimo e para cobrar o imposto. Podiam ter sido escritas no início do século XXI, mas foram no final do século XIX estas palavras. Deixamos mais novidades para um próximo programa e muito rapidamente passamos então aqui para o livro que trazemos hoje, O Silêncio que Sobra, de Helena Nogueira, uma autora da terra, natural de Santarém. Helena Nogueira estreou-se na poesia com este O Silêncio que Sobra, do qual, em colaboração com Pedro Nunes, tivemos a honra e o privilégio de fazer o prefácio. Aliás, o prefácio chama-se Prefácio a 4 mãos para a poesia urdida entre o que sobra do silêncio. E como já li o livro há algum tempo, fui lendo e relendo na altura, aliás, li o livro antes de ele ser, é o que dá quando nos pedem para fazer prefácios e outras coisas. Tive também o privilégio do folhear já em livro, é diferente, o privilégio de o ver nascer. Vou-me socorrer um bocadinho do prefácio para esta rúbrica sobre este livro de uma poetisa da terra. Esta rúbrica sobre este livro faz-me lembrar também o desafio que coloquei à autora. Eu conheci quando trabalhávamos concomitantemente no Isla, aqui de Santarém, e tive a oportunidade também de lhe lançar um primeiro desafio para que Helena Nogueira fizesse o prefácio do meu livro A Era de Fumo, quando lancei esse Miguel Raimundo com uma estreia na poesia. A Helena respondeu que sim, eu fiquei muito contente com o prefácio que está aí, nesse A Era de Fumo, curiosamente da mesma editora, a World War Friends, é uma chancela da Corpus Editora, que tem um blog e que todos os meses, continua a fazê-lo certamente, todos os meses escolhe um autor para ministro da poesia e o ministério é publicar o livro. Portanto, esta chancela World Art Friends, que poderão procurar online. O livro, muitas vezes já me têm perguntado, que eu às vezes falo aqui de livros um pouco inacessíveis, uns mais correntes, não é? E outros um pouco inacessíveis. Este livro consegue-se encontrar cá em Santarém, na Livraria Costa, passa publicidade, certamente junto da autora. Se procurarem a Helena Nogueira, ela terá certamente o gosto de vos vender uma cópia do livro, e também na editora, portanto na World Art Friends, Corpus Editora online. Foi um livro então que tive a oportunidade de ver nascer e que nasceu então nessas conversas entre o trabalho muito interessante que fazíamos nas novas oportunidades do Isla de Santarém, que lhe lancei o desafio de também trazer cá para fora essa verve poética que lhe conhecia. E então
escolhemos para epígrafe neste prefácio, depois que ela nos fez o desafio ao contrário, não é? Agora façam-nos lá um prefácio a 4 mãos, eu e o Pedro Nunes, e escolhemos para epígrafe um pequeno excerto de Alexandre Cabral. O facto de amar a poesia não me dá o direito de começar a perorar sobre matéria que não é da minha competência. E este excerto refugia logo o autor de qualquer crítica, prefácio ou prefácio, portanto, no facto, portanto, de não ser competente para perorar sobre poesia. E acho que há muitas vezes um certo pedantismo ou uma sobriedade intelectual de alguns que se aforam de entendidos na matéria, e certamente alguns são genialmente e têm muitos pergaminhos sobre a poesia e o estudo da mesma, mas acho que a poesia, portanto, o facto de a amarmos não nos dá o direito de perorar sobre ela só por assim ser. Mas dizia eu que depois o prefácio continua. A poesia que nos traz aqui foi escrita por uma amiga, a qual ambos conhecemos em momentos diferentes dos percursos que se vão juntando nas encruzilhadas da vida. Fazendo vontade à Helena, não nos alongamos sobre a sua biografia. De qualquer modo, neste livro de poemas, o olhar perguntador sobre o mundo, bem ao jeito dos filósofos, mesmo que na condição de aprendizes do ofício, está presente em quase todas as esquinas, fazendo a mesma cedência aos desejos da autora. Aqui também não nos vamos alongar na biografia dela. Para além do livro que vos falei, Era de Fumo, e deste O Silêncio que Sobra, portanto, a sua opus magnum até agora, esperemos que continue a publicar. Tivemos a oportunidade de colaborar com a Helena em 2 livros que já falámos aqui várias vezes neste programa, 4 estações de caminhos cruzados e o mais recente, Abril depois de Abril, isto com o registro de conto. Este Abril depois de Abril, a seu tempo o divulgaremos melhor, mas será apresentado em Santarém a 18 de outubro. Resta-nos agora O Silêncio que Sobra, esta estreia poética de Helena. Nós aqui no prefácio depois dizíamos, podíamos rever um catálogo de influências, desde Leonard Cohen a Ricardo Reis, ou outras mais evidentes. Contudo, para a recusa de tal exercício, evocamos a frase escolhida para epígrafe de Alexandre Cabral. Para além de tudo isto, sobre esse silêncio vacilador, urdido da matéria do murmúrio do que não se diz do tempo. E podíamos ler aqui Um Som do Mar, um poema que recomendamos a leitura, mas esse fica então para desafio ao leitor, de ir procurar o livro, encontrá-lo, adquiri-lo, adotá-lo, como nós costumamos dizer, e depois fica como desafio. E deixamos até um próximo programa com Conclaves da Memória, de Helena Nogueira, em O Silêncio que Sobra. Conclaves da Memória. Com as tuas mãos ancestrais vais dando nó nas memórias, conclave de pontas deixadas, fragmentos, lembranças, histórias, tapete tecido por dentro, consolidado em ausência, urdido da matéria do murmúrio do que não se diz do tempo. Em nenhum mistério perturbas, em nenhuma vela em ti se ergueu, em nenhum porto ancoraste, eras o cais, e um barco a cada largo é como linha caída, fio suspenso, sem chegada, sem saída, sem devir, percurso sem devir, sem mapa, sem esquecimento. Juntas as pontas deixadas, sem mácula, sem juramento, mas longe passam as tormentas das tuas agulhas serenas, que nenhum mistério perturbas, que nenhuma vela em ti se ergueu, que em nenhum porto ancoraste, eras o cais, origem de todas as partidas, termo de todos os regressos, com as tuas mãos ancestrais desmanchas os mares ao poente. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária, autores para ler e reler, com Raimundo Nores.